TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro. E você vai ver a seguir. Funcionárias são denunciadas por homicídio culposo após morte de criança em creche em Petrópolis. Projetos para a reforma e manutenção dos cemitérios municipais estão parados na Prefeitura de Petrópolis. Moradores denunciam buracos, lixo e falta de iluminação no Carangola, em Petrópolis. Prazo para a realização do saque calamidade em Petrópolis termina nesta semana. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Duas professoras e a diretora do Centro de Educação Infantil Municipal, Carolina Amorim, em Petrópolis, foram denunciadas por homicídio culposo pelo Ministério Público. Elas são investigadas no caso da menina Maria Tereza, de apenas 1 ano e 3 meses, que morreu em maio deste ano após sofrer um engasgo na creche. A Promotoria de Investigação Penal de Petrópolis denunciou 3 funcionárias do Centro de Educação Infantil Municipal, Carolina Amorim, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, após a morte de Maria Tereza Vitorino Ribeiro. A menina, de apenas 1 ano, morreu ao se engasgar com um pedaço de maçã em maio deste ano, 2 dias depois após ser internada no Hospital Alcides Carneiro. A denúncia foi encaminhada ao juiz da Primeira Vara Criminal de Petrópolis, onde testemunhas vão ser ouvidas. A promotoria informou ainda no documento que as funcionárias foram imprudentes. Ao perceberem que a criança estava engasgada, iniciaram a manobra de desengasgue, mas continuaram com a criança na unidade escolar, ao invés de encaminharem para a unidade médica. Em julho, as funcionárias já haviam sido indiciadas por homicídio culposo. Os peritos da Polícia Civil afirmaram que Maria Tereza foi vítima de asfixia por broncoaspiração, ocasionada por erros de condução da equipe responsável. A médica responsável por atestar o óbito da criança também foi indiciada por prevaricação, quando deixa de praticar atos necessários. A profissional da saúde não tinha autorização para emitir o documento. Na ocasião da morte, a Prefeitura de Petrópolis abriu sindicância para apurar os fatos ocorridos e decretou luto oficial de 3 dias. Os pais da menina informaram que entraram com um processo também contra o município. Na mesma semana, a Prefeitura informou que os servidores públicos de Petrópolis começariam a receber treinamento de primeiros socorros para lidar em situações de emergência. Não é novidade que os cemitérios municipais de Petrópolis apresentam inúmeros problemas estruturais e administrativos. Aliás, são questões antigas que se arrastam governo após governo. Este ano nós mostramos aqui na TV Correio da Manhã alguns destes problemas mais de uma vez. A última delas foi em setembro e hoje retornamos mais uma vez ao cemitério do centro da cidade. Veja na reportagem de Rafaela Cordeiro. Ossadas expostas, túmulos semiabertos e abertos, falta de limpeza e manutenção dos jazigos são alguns dos problemas relatados nas denúncias feitas à nossa equipe e à Câmara dos Vereadores sobre os cemitérios municipais de Petrópolis. Além disso, com a chuva de fevereiro, um deslizamento deixou a situação ainda pior no cemitério municipal do centro. Em setembro, quando procurada, a Prefeitura de Petrópolis não se posicionou a respeito das ações que seriam adotadas para resolver o problema. O cemitério está saturado, não há mais condições de enterrar quase ninguém. Então você tem muita dificuldade de conseguir gavetas, de conseguir sepulturas para os falecimentos, né? E a população vem aumentando, consequentemente também aumenta o número de mortos. E o futuro é futuro, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Nós vamos ter que regulamentar sim e no mais breve espaço de tempo para que a gente possa dar uma dignidade quando a pessoa morre.
Isso é uma função não só da Câmara de cobrança, como do Executivo, de botar a lei feita pelos vereadores. A última vez que o assunto foi tratado foi no dia 22 de outubro de 2021, quando o governo interino, então comandado por Ingo Rames, deu início à elaboração do edital de licitação dos 6 cemitérios da cidade. Um ano depois, o projeto não foi tocado pela nova gestão e não foi adiante. Nós não podemos ficar um ano esperando que o poder público municipal resolva regulamentar a legislação criada pela Câmara de Vereadores. Na verdade, não temos mais espaço para enterrar nossos mortos. E é necessário que se tenha o avanço, e o avanço é o crematório. Isso é uma coisa que será realizado mais cedo ou mais tarde. O projeto da época apontava que a expectativa era de que fossem investidos R$2 milhões logo no início da concessão. O edital apontava ainda que cerca de R$15 milhões seriam investidos ao longo de 5 anos. A empresa contratada ficaria responsável pela manutenção e ampliação dos cemitérios de Petrópolis. O abandono é considerado pelos vereadores como desrespeito aos familiares. O cemitério municipal do centro já foi, inclusive, alvo de furtos. Peças de bronze que são utilizadas nas campas foram retiradas por criminosos. No ano passado, a estátua de bronze que havia no túmulo do escritor Raul de Leone, com 1,80 m de altura, foi roubada sem qualquer dificuldade e até hoje não há pistas sobre o paradeiro do objeto. Procurada, mais uma vez, a Prefeitura de Petrópolis continuou sem se pronunciar sobre os problemas mostrados na reportagem e também não informou se há algum projeto para a reforma e manutenção dos cemitérios da cidade. Moradores do Carangola, em Petrópolis, denunciam a situação precária da região. Entre os problemas estão a falta de coleta de lixo, deficiência na iluminação pública, falta de sinalização viária e a existência de buracos. A região do Carangola, localizada no 1º distrito de Petrópolis, é considerada uma das mais populosas do município, com cerca de 10 mil moradores. A corretora de imóveis, Maria Ângela Lins, tem uma casa na localidade há 50 anos. E garante que os buracos na estrada, que é o principal acesso à região, já existem há anos. Esses buracos devem ter mais de 2 anos. A prefeitura, no começo do ano, veio para consertar. A gente já ficou toda feliz, mas não consertaram. E cada vez que tem chuvas, o buraco aumenta mais. Nessa via aqui do Amoedo, são 2 buracos. É o nosso dinheiro que está ali, está aqui abandonado. É o dinheiro dos nossos impostos. E o Carangola está muito abandonado. Há muitos anos. No início deste ano, um dos moradores da localidade passava pela estrada de carro à noite e precisou desviar de um ônibus que estava vindo em sua direção. Com isso, acabou caindo em um buraco de mais de 1,5 m. As faixas que foram colocadas pela prefeitura estão danificadas e os materiais adquiridos para realizar a obra abandonados. Eu acho que eu não sou política, não tenho nenhuma intenção, mas um prefeito devia ser tipo uma dona de casa. Vai andando pela casa, olha, aqui está suja, aqui precisa de lavar roupa, disso, daquilo. O prefeito tem que circular pelos bairros, não só Carangola como os outros, e ver o que está de errado. Falta de iluminação, problemas com a coleta de lixo e a pavimentação da rua ainda em terra batida. Na estrada Luiz Gomes da Silva, obstáculos como estes, infelizmente, já se tornaram comuns para os moradores. Quando eles vêm aqui, eles limpam 1 ou 2 vezes por ano, não mais que isso, o pessoal vem e joga. Por quê? Pela impunidade. Aqui precisa ser asfaltada essa rua, botar iluminação pública e câmeras de vigilância. Porque eu mesma peguei um caminhão, já denunciei, na sexta-feira. Entendeu? Jogando lixo. Isso aqui estraga a natureza, as pessoas passam, muita gente passa por aqui, não parece, mas aqui é uma ligação para Correias, que extravasaria muito tráfego da entrada do Carangola. Na rua Nelson Silva, os moradores precisam se arriscar no meio da rua, porque as calçadas foram tomadas pela vegetação. Sabe, tem muitas vezes na estrada Nelson Silva, que tem pessoas com mais posse, que os próprios moradores é que tapam os buracos, fazem obra. Mas não é justo, porque nós pagamos impostos. Todos vocês, de todos os bairros, reclamem, tirem foto, postem nas redes sociais, se organizem como uma associação de moradores, seja do Carangola, Correias, Nogueira, Castelânia, Quitandinho, o que seja, e reclamem e cobrem seus direitos.
A Prefeitura de Petrópolis não se pronunciou sobre os problemas mostrados na reportagem. Termina na próxima quinta-feira o prazo para que moradores de Petrópolis saquem até R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Saque Calamidade. O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador tem direito a retirar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural que tenha atingido a área de residência. O Saque Calamidade só vale para moradores de áreas reconhecidas pela Defesa Civil local como atingidas por desastres. Neste ano, algumas cidades do Brasil foram atingidas por enchentes, deslizamentos e chuva de granizo. E os moradores de todas elas têm direito ao Saque Calamidade. Para os petropolitanos, o prazo vai até esta quinta-feira. E a retirada pode ser pedida através do aplicativo do FGTS. Basta o trabalhador entrar no aplicativo, ir até Meus Saques, sem a necessidade de ir até uma agência. Ao pedir o saque, o trabalhador pode pedir que esse crédito caia em uma conta do banco da Caixa ou de qualquer outro banco sem nenhum custo adicional. Caso aprovado o saque, o prazo para retorno da análise e o crédito em conta é de 5 dias úteis. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. A multivacinação itinerante retornou esta semana ao bairro Olaria, em Nova Friburgo. A Secretaria Municipal de Saúde vai levar mais de 18 tipos de vacinas para atender pessoas de todas as idades. Dentre os imunizantes estão vacinas contra a Covid-19, influenza, poliomielite, meningite, hepatite, febre amarela e outros. Amanhã, terça-feira, a vacinação será na Estratégia de Saúde da Família Olaria 2, que fica na Rua Espírito Santo. E na quinta-feira, na Estratégia de Saúde da Família Olaria 3, situada na Rua Augusto Nicolau Rodrigues. E você vai ver depois do intervalo. Motociclista fica ferido em acidente no Relógio das Flores, no centro de Petrópolis. Câmara dos Vereadores de Petrópolis realiza audiência para falar de direitos das pessoas com artrite reumatoide. Desenvolvimento Social finaliza curso em Teresópolis sobre abuso de crianças e adolescentes em parceria com o NAP do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz. Estudo da Fiocruz aborda a possível transmissão da monkeypox por superfícies contaminadas. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Policiais militares ambientais resgataram no domingo pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro no distrito da Posse, em Petrópolis. Os agentes chegaram ao local após denúncias anônimas feitas pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia de Crimes Ambientais na cidade imperial. No imóvel foram encontrados 4 trinca-ferros sem anilhas de identificação. Diante disso, o dono dos animais foi autuado com base na Lei de Crimes Ambientais e as aves resgatadas foram levadas à APA Macacu, onde serão devolvidas ao seu habitat natural. Na tarde de hoje, mais um acidente de trânsito foi registrado em Petrópolis. Desta vez, o condutor de um carro de passeio e um motociclista colidiram no centro da cidade. A colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta ocorreu por volta de 3h30 da tarde desta segunda-feira, na rua Monsenhor Bacelar, na subida do Relógio das Flores, no centro de Petrópolis. O trânsito no local precisou ser interrompido em ambos os sentidos para que o piloto da moto pudesse ser socorrido. O motorista envolvido na colisão informou que acionou o corpo de bombeiro para atender a vítima, um homem de cerca de 60 anos que sofreu escoriação no joelho. Apesar dos ferimentos serem leves, ele foi encaminhado para uma
unidade de saúde para a realização de exames. Eu vinha descendo na minha mão principal, via uma motoqueira pela contramão, um senhor de idade. Eu buzinei, eu senti que ele estava de cabeça baixa, eu buzinei, joguei para cima da calçada, mas mesmo assim ele veio na minha direção. Quando ele abriu o olho, não teve mais jeito, bateu, voou por cima do meu carro lá do outro lado. Eu fui lá, perguntei ele se ele estava bem, como é que ele estava. Ele abriu o olho, ele falou que parece que ele dormiu, ele não viu nada. Eu espero que eles, se Deus quiser, que Deus bate no coração deles, que eles vejam que eu não tive culpa de nada, eu ainda tentei, fiz o máximo para evitar, mas infelizmente não tive como evitar. Até na calçada subi um pedaço. O motorista do Uber informou que foi pego de surpresa e lamentou o prejuízo decorrente da colisão, mas ficou aliviado por não ter acontecido nada mais grave com a vítima. Graças a Deus parece que ele está bem, não é coisa tão grave, eu não tive nada, porque só danos material do meu carro que realmente está bem destruído. O Ministério da Cidadania prorrogou novamente o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. O beneficiário terá mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios. Os processos de atualização do Cadastro Único estão sendo realizados desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que estão em revisão de dados, tinham até essa sexta-feira para realizar a atualização, mas agora vão ter mais 30 dias. Essa revisão cadastral deve ser feita a cada 2 anos e quem for convocado para atualizar os dados deve procurar um centro de referência de assistência social ou um posto do Cadastro Único no município. A atualização cadastral é fundamental para manter a base de dados do Cadastro Único sempre atualizada de acordo com a realidade das famílias. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Na última quinta-feira, o grupo de pacientes artríticos do Rio de Janeiro esteve na Câmara dos Vereadores de Petrópolis para debater quais são os atuais direitos das pessoas portadoras de artrite reumatoide. Em audiência, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis discutiu as condições da artrite reumatoide, uma doença que acomete mais de 3 mil pessoas no município. Representantes do grupo de pacientes artríticos do Rio de Janeiro estiveram no local para apresentar quais são os direitos dos pacientes e o que eles necessitam. A audiência pública sobre artrite reumatoide ela foi encerrada com boas propostas para o município de Petrópolis. Foi mostrado que só de pacientes com artrite reumatoide nós temos mais de 3 mil petropolitanos. E não podemos continuar convivendo com um reumatologista só para atender essa gama enorme da população. Com as outras doenças reumatológicas, temos mais de 30 mil petropolitanos precisando de atendimento. Isso é um tripé, nós temos que ter também pensar em primeiro lugar no paciente, mas nós temos que ter os profissionais da saúde, temos que ter o governo, ao nosso lado. O Grupar de Petrópolis atua no município há 21 anos. Porém, o trabalho deles não é apenas com os pacientes artríticos. Eles também realizam pesquisas, palestras, eventos e estudos voltados para a área da saúde. Além de Petrópolis, o grupo atua em mais 5 municípios. Por que não o município fazer o que a Constituição diz? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Dentre as exigências está o pedido de uma linha integrada de tratamento para os pacientes da doença autoimune, uma vez que o tratamento, quando iniciado precocemente, potencializa os resultados positivos para os pacientes. Esse olhar integrado é muito importante e é uma tendência em nível mundial que o paciente seja tratado e entendido na sua integralidade. O Instituto da Fundação Oswaldo Cruz aborda a possível transmissão da varíola dos macacos através de superfícies contaminadas. O artigo vai ser publicado em uma revista científica em dezembro. A possível infecção de trabalhadoras da saúde por contato com superfícies infectadas pelo vírus Monkeypox é tema de um artigo que sinaliza os cuidados adicionais a serem adotados na prevenção dessas ocorrências. O texto ainda vai ser publicado na edição de dezembro da revista científica Emerging Infectious Diseases. O artigo foi produzido pela Fundação Fiocruz Pernambuco e parceiros. O texto reporta o caso de 2 enfermeiras que desenvolveram a doença 5 dias após atender um paciente em casa para coleta de material e diagnóstico de monkeypox. O pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Gabriel Valal, conduziu o estudo ao lado do especialista do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, Richard Steiner Salvato. Os resultados apontaram, então, para uma
possível contágio da doença através de superfícies contaminadas, onde 2 profissionais de saúde tiveram contato na casa de um paciente. Esses achados, eles revelam, então, que a transmissão através do contato com superfícies contaminadas, ela não é tão rara como se achava até então. E esses resultados, então, eles servem como um alerta, principalmente para os profissionais da saúde que entram em contato com pacientes suspeitos ou pacientes confirmados da doença, mas também para a população em geral, alertando que essa é sim uma via de transmissão importante e pode estar ocorrendo, e são necessários alguns cuidados para evitar que isso aconteça. No artigo, os cuidados adotados durante o atendimento foram detalhadamente descritos, mostrando que as enfermeiras utilizaram todos os equipamentos de proteção, exceto as luvas, ainda no período inicial de entrevistas no quarto do paciente. As luvas de proteção só foram colocadas no momento da coleta, após a esterilização das mãos. A conclusão dos autores é que as enfermeiras podem ter se contaminado pelo contato com superfícies infectadas da casa desse paciente, que se encontrava no pico de transmissão viral, ou ainda ao manusear a caixa de transporte das amostras, de início com as luvas e posteriormente sem luvas. Sempre que se for ter o contato com qualquer objeto ou superfície que tenha tido contato com um paciente suspeito da monkeypox ou em caso confirmado da doença, sejam então utilizadas luvas desde o início desse contato para não ter a chance de uma contaminação através dessas superfícies potencialmente contaminadas. A desinfecção também dessas superfícies e a limpeza das mãos utilizando água, sabão, outras soluções como álcool gel, também é de extrema importância e deve ter um cuidado redobrado ao manusear os equipamentos que esses profissionais utilizam, como luvas, touca, máscara. Esse estudo pode ser utilizado como referência para a adoção de melhores práticas ao lidar com pacientes infectados com a monkeypox. Os autores recomendam medidas de prevenção e bloqueio dessa rota de transmissão, que envolvem treinamento específico para essa coleta, implementação de medidas de controle, higienização frequente das mãos e utilização correta de equipamentos de proteção. Os cuidados aqueles com a higienização das mãos, usar álcool gel, que é um cuidado que não tem tanto impacto na rotina das pessoas, ele pode ser sim adotado, e é importante que a população adote esses cuidados, porque é uma barreira a mais para prevenir contra um possível contato tanto com o vírus da monkeypox como com alguns outros vírus que nós sabemos que circulam, tanto em períodos de mais frio, em algumas regiões, como durante todo o ano. Foi encerrado na última semana o curso de capacitação de profissionais da Rede Pública Municipal de Teresópolis pelo Núcleo de Apoio aos Profissionais, que atendem crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos. O NAP faz parte do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, vinculado à coordenação de atenção do IFE Fiocruz. O curso durou cerca de 2 meses e atendeu a 85 profissionais ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Teresópolis e também das Secretarias Municipais de Educação e Saúde. E você vai ver depois do intervalo. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro abre inscrições para curso de motofrete da Escola Pública de Trânsito. Capacitação para os servidores municipais é promovida em Paraíba do Sul. Rádio Serra realiza ações em prol do Outubro Rosa em Petrópolis. Alunos da Escola Municipal Vereador Antônio Inácio Coelho de Paraíba do Sul visitam o FJF. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo.
pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro abriu hoje as inscrições para o curso gratuito de motofrete regular da Escola Pública de Trânsito. O curso é voltado para os profissionais que usam motocicletas para entregar alimentos e outros produtos. As aulas vão ser ministradas a partir do dia 24 de outubro. A realização do curso é uma das atividades previstas na campanha Entrega 5 Estrelas, que tem foco na prevenção de acidentes de trânsito envolvendo motofrentistas e mototaxistas. A campanha é promovida pela FEComércio RJ com apoio institucional do Detran RJ e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Para se inscrever no curso de motofrete regular, os profissionais devem acessar a área especial da Escola Pública de Trânsito no site do Detran. Os requisitos para a matrícula são os seguintes: ter completado 21 anos de idade, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH decorrente de crime de trânsito, apresentar original do certificado de registro e licenciamento do veículo no nome próprio, ou o certificado de registro de licenciamento do veículo em nome do proprietário. Gabriel Fachola para o estúdio. A Secretaria de Planejamento e Administração de Paraíba do Sul deu início hoje a um curso de capacitação focado em diretrizes da nova Lei de Licitações. As aulas terminam no dia 19 de outubro. A capacitação proporcionará aos servidores de diversas secretarias municipais uma melhoria na eficiência e transparência na gestão pública. As aulas acontecem na Escola Municipal Manuel Gonçalves da Ascensão. No mês de conscientização sobre o câncer de mama, especialistas reafirmaram a importância das atividades com os pacientes que enfrentam a doença. E para auxiliar ainda mais nesta recuperação, o Centro Regional de Radioterapia em Petrópolis realiza ações para ajudar esses pacientes. O Centro Regional de Radioterapia, a Radioserra, tem realizado ações com o objetivo de resgatar não só a autoestima, mas também a alegria de quem está lidando diariamente com o câncer. Após o diagnóstico, muitas mulheres acabam perdendo a motivação e o empoderamento, se sentindo inferiores e sem conseguir enxergar a própria beleza, o que impacta diariamente na relação com a sociedade. A campanha do Outubro Rosa acontece em todo o país com o objetivo de conscientizar essas mulheres sobre os tipos de câncer mais comuns entre elas e ajudá-las a enfrentar o diagnóstico da melhor forma possível. O câncer de mama, que é um dos cânceres mais prevalentes aí nas mulheres, o mais prevalente depois do câncer de pele, e também acomete os homens. O mês de outubro ele é consagrado como Outubro Rosa, a fim de divulgar a informação, a importância do diagnóstico precoce, a importância do tratamento, como é o tratamento, de responder as perguntas, esclarecer os mitos, esclarecer as verdades. Ao redor do mundo inteiro, essa campanha se tornou um sucesso. O câncer de mama é a doença com maior prevalência entre as mulheres depois do câncer de pele. Para o Brasil, em 2021, foram estimados 66 mil novos casos da doença, um risco de 61 a cada 100 mil mulheres. Já em 2020, foram confirmados em todo o mundo mais de 2 milhões e 300 mil novos casos da doença. Realmente, trazer a informação, divulgar a informação e levar a informação aos pacientes e às pacientes durante o mês de outubro aumentou o número do diagnóstico e do diagnóstico precoce, o que é o mais importante, significativamente. Isso foi muito interessante, tanto que essa ideia dos meses coloridos, né, na promoção da informação sobre o câncer foi replicada para várias outras doenças dentro do câncer e para várias outras doenças também fora do câncer, né? Então temos o Novembro Azul, o Setembro Amarelo e assim por diante. Durante o mês de outubro, a programação definida pela Radioserra vai contemplar durante todas as quintas-feiras do mês atendimentos
serviços que proporcionam o bem-estar, ações de beleza e, principalmente, a informação. O objetivo é criar uma rede onde cada pessoa seja um agente que participa do processo de espalhar conhecimento. Ainda de acordo com o médico, ações como o café da manhã, música, oficinas e integração com outros pacientes têm grande importância no contexto de recuperação do paciente. O mês de outubro acaba sendo um mês de dias muito descontraídos, né? Então, vocês estão vendo até aqui atrás de mim, a gente faz uma roda de conversas, a gente faz café da manhã, música, banda, e a gente tem orações, cultos ecumênicos, os pacientes vêm, conversam, trocam ideias, porque realmente o diagnóstico do câncer, ele sempre foi um fardo muito pesado. E a partir do momento que o paciente tem esse diagnóstico, e ao redor dos últimos anos, melhorou muito o jeito com que nós tratamos isso, melhorou muito o prognóstico desses pacientes e o número de pacientes que a gente cura. A Rádio Serra fica na rua Doutor Saerpe, número 309, no Morém. A programação especial acontece ainda nos dias 20 e 27, a partir das 10 horas da manhã, e é aberta ao público com entrada gratuita. Os alunos do 7º, 8º e 9º anos da Escola Municipal Vereador Antônio Inácio Coelho, de Paraíba do Sul, fizeram uma visita à cidade mineira de Juiz de Fora no dia 11 de outubro. Na oportunidade, eles conheceram a UFJF, Universidade Federal, o Museu Mariano Procópio e o Jardim Botânico da faculdade. Eles ainda visitaram uma exposição indígena e uma casa construída de forma sustentável. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou qual será a previsão para a terça-feira. Em Nova Friburgo, a chuva começa pela manhã e no período da tarde ela se intensifica com possibilidade de trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Chuva durante todo o dia e no período da tarde e noite há probabilidade de trovoadas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Já em Petrópolis, a chuva forte já começa pela manhã. No período da tarde e noite, a chuva também se intensifica com trovoadas. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, amanhece com o céu com muitas nuvens. No período da tarde, começam as pancadas de chuva que se estendem até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Pati do Alferes, as trovoadas e chuva moderada forte começam pela manhã e se estendem até o período da noite. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, amanhã será de céu com muitas nuvens e no período da tarde começam as pancadas de chuva, que se estendem até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. A previsão é de ventos fracos e, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.